Olá, vou esperar o pessoal entrar aqui. Nós vamos fazer essa live com uma participação super especial. E aí, só tô esperando a pessoa que vai fazer a live com a gente. Já conto pra vocês quem é. Oi, Matheus! Muito obrigada, viu? Oi, Eliana. Depois vou até falar pra vocês que são pessoas, essas pessoas que estão entrando, todos são muito queridos, mas essas pessoas hoje fazem parte de um trabalho lindo que nós estamos fazendo com muito amor e muito carinho para levar muita informação, para levar conhecimento. Então vou chamar a Samela que vai participar, né? Sou eu e a Samela que vamos fazer essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Depois me conta aí se o som tá tudo ok, se para vocês tá bom, tá bom? Se vocês estão me ouvindo bem. Nós estamos bem. Estamos também no Facebook, então estou gravando lá no Facebook para o pessoal também poder acessar. Sejam bem-vindos. Oi. Ai, tem paciente minha linda entrando. Tudo bem? Cheguei, tudo bem? Boa noite, Boa Ale, boa noite, noite. pessoal. Samela, seja muito bem-vinda. E eu agradeço, né, por você fazer parte nesse momento. Para quem está acompanhando a gente, eu vou falar, mas depois você também fala do seu trabalho. A Samela é uma jornalista linda, maravilhosa, e que tem um trabalho excepcional e faz parte de uma empresa que eu digo que é a realização dos meus sonhos. Então, para quem é profissional e está entrando aí, ó, já olha lá depois a Camejo, acho que vocês estão percebendo que tem várias diferenças, tem post lindo, tem coisas maravilhosas e tudo graças a Camejo, né? Ao Matheus, que faz parte da Camejo e está aqui, e a Eliana, que é essa pessoa maravilhosa e que dirige essa empresa que hoje realiza o meu sonho, né, Samela? O começo do sonho. Estamos dando os primeiros passos de uma longa caminhada e de muito sucesso. Porque quem está entrando é assim, é o que eu falo sempre para eles, né, da Camejo, que faz essa assessoria, que o que faz parte dos meus sonhos, levar informação para mais pessoas. Por isso o motivo da nossa live hoje também, né, que a gente possa levar informação para mais pessoas, que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas, né, porque a informação transforma vidas. Ela faz toda a diferença, né? Exatamente. E muito importante que pessoas que realmente têm conteúdo e têm conhecimento aprofundado, embasado, como tu, né, que possam passar adiante e usar da melhor forma possível todas as ferramentas que tem disponíveis, né? E é isso que a gente vem fazendo e vai fazer cada vez mais, trazer muito conteúdo relevante sobre as áreas que tu dominas, né? E hoje é um primeiro exemplo disso. Né, para a gente falar de um assunto tão importante. Só para a gente, antes da gente começar a falar desse assunto importante, eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Eliana, te amo muito e agradeço muito, né? Sempre vou ser muito grata. Tem alunas minhas entrando na live, tem enfermeiras maravilhosas. Então, o que vocês tiverem de dúvida, tem gestante aqui. Tem mulheres que vão ser gestantes um dia, então quem tiver aí, tiver dúvida, nós vamos falar sobre a gestação e o coronavírus, os riscos para as gestantes, os riscos para bebês nesse momento, porque a gente tem um risco maior nesse momento, né? E antes essas mulheres não faziam parte do grupo de risco, né? Eram só as gestantes de alto risco. Então, as gestantes de alto risco, a gente fala hipertensa, diabética, ou que já tem alguma doença de base. Aí a gente fala que são as gestantes de alto risco. Então, elas faziam parte desse grupo. Hoje não. Hoje são elas e todas as gestantes e também logo após o parto, que a gente chama de puérpera. Então, hoje a gente sabe que o Ministério colocou essas pessoas, essas mulheres, dentro desse grupo, que existe sim uma chance maior de contaminação, né, Samela? E aí a gente precisa levar essa informação e falar como que a gente ajuda essas pessoas nesse momento, né? Exatamente, aqui ó.
Dá tempo, envia o aviãozinho aqui para uma gestante ou alguém que está pensando até em engravidar nesse período, porque a gente vai falar aqui também de questões que envolvem planejamento de gestação, porque esse cenário de pandemia também influencia nisso, e alguns alertas bem importantes, né, Alê, sobre tudo que as pessoas estão recebendo de informações em relação aos cuidados que tem que ter, o que, que é de mais, o que, que é de menos. Então é bem importante, vai ser um conteúdo bem relevante. Dá tempo, envia para alguém que você conhece aí, algum familiar, alguma gestante do seu núcleo de relacionamentos. E aí, se tiver dúvida, vai mandando, a gente vai respondendo também, né? Para a gente poder falar dessas mulheres que hoje todos nós, né, corremos o risco de ser contaminados. A gente não sabe aonde, a gente não enxerga o vírus, né? Então eu falo, esse é um grande risco. Mas quando a gente fala da gestante, a gente fala de uma mulher que, no mínimo, nós estamos cuidando de duas pessoas, né? A gestante e o bebê quando não são dois bebês ou mais bebês. Então, assim, são várias vidas, pelo menos duas vidas que nós vamos preservar através da informação, né? Ó, a Alguém Lucy já está tá mandando. colocando ali. Isso, ela descobriu na semana passada que tá grávida e aí tá um pouco temerosa, né? Com todas as notícias que estão circulando sobre isso. Então, acho que é até interessante, né, Alê, falar sobre essa questão assim, dos cuidados reais que as gestantes têm que tomar, né? Independente se está no começo, se está no meio da gestação. Então, muitas mulheres, Samila, elas têm me perguntado também, olha, eu estou no começo da gestação, qual é o risco em relação ao vírus? O risco é assim, ainda não se sabe. Como ele é muito novo, qual é o problema? Todo mundo fica muito preocupado, assim, a gente não tem dados científicos, a gente não tem nada que possa dizer assim, olha, existe sim uma alteração no bebê, existe Hum. alguma malformação, a gente não tem isso, né? Porque os estudos são muito recentes. Se isso começou em dezembro, a gente não tem nada ainda para ter essa confirmação. Então, vão surgindo coisas novas, por isso que muitas vezes a orientação que a gente faz em um dia, em outro dia ela já é outra informação, outra orientação, ela passa a ser diferente. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí, essa fase, por exemplo, a gente não tem nada que comprove. Então, pode passar para o bebê no início da gestação? Acredita-se que não, né? Então, pelos estudos, até se fala, como não tem tantos estudos assim, artigos científicos, o que se sabe até agora é que o bebê estando dentro do útero, ele está protegido. É o que se sabe, é o que se fala. E a partir do momento que esse nenê nasce, aí sim existe um risco maior. Então, é essa a preocupação. Mas aí entra outro assunto, né? Porque aí se fala assim, e quem está pensando em engravidar? Uhum, E exatamente. quem está pensando em engravidar, nesse momento, esquece. Esquece, né? Então, assim, nesse momento, não é o momento ideal, não é o momento correto para mulher nenhuma engravidar. Se aconteceu, tudo bem. Vai fazer pré-natal, vai fazer todo o acompanhamento, vai ter toda a assistência, vai ter os mesmos cuidados que nós estamos tendo, então, isolamento social, toda a base de higiene com álcool, higienização das mãos, então, os mesmos cuidados, né? Mas se ela ficar grávida, tudo bem. Mas se ela pensar em ficar grávida, falar assim, eu vou tentar agora. Agora não é hora para tentar. Vai se prevenir, vai continuar tomando o anticoncepcional, ou usar o DIU, como ela já faz. A hora que passar tudo isso, aí, vambora, pode arrumar nenê, que nós estamos aqui para passar informação e ajudar, né? Ó, a Eliana fez um questionamento ali, Alê, sobre essa notícia que circulou assim com bastante força recentemente, que é de um bebê de 5 dias, né, que veio a falecer, enfim, em função de ter pego o coronavírus. Ah, o que se sabe hoje de como se dá essa transmissão? É no momento do nascimento? Quais são os riscos pro bebê? Então, é assim, ó, o que se sabe é que por exemplo, o bebê, ele pode ter sido contaminado por qualquer pessoa, não necessariamente a Uhum. mãe. Então, a mãe, se ela tiver contaminada, ela pode passar para o bebê,
Mas qualquer pessoa ao redor, porque se você for imaginar, Samila, essa mulher, ela tá gestante, é o pavor de toda gestante agora, porque elas vão ter que ir para o hospital ter esse bebê, não tem como. O Sim. bebê tem que nascer. Então ela vai para o hospital para ter o bebezinho dela. O hospital, se ela tiver a possibilidade, se ela tiver a oportunidade de ir para um hospital que é só maternidade, é óbvio que o risco é menor. Porque se ela vai para um hospital generalista, um hospital que atende tudo, atende emergência, um Uhum. hospital, mesmo que ele tenha nesse momento uma entrada específica para a Covid, não é o ideal. Por Sim, quê? tá Porque exposto, né? Eles vão essas estar pessoas expostos a estão algum. rodando por ali, o vírus está rodando por ali, você não sabe onde tocaram, então assim, não é o melhor. Se ela tiver possibilidade e oportunidade, ela vai escolher sim um lugar que seja só maternidade. Aqui na minha cidade a gente tem a maternidade, o único lugar que é só maternidade é a maternidade do SUS. E que hoje é uma Uhum. maternidade de referência, é sensacional. Toda assistência humanizada, é assim um trabalho lindo mesmo. Então vale super a pena. Agora, se ela não tem a possibilidade, ela vai ter bebê. No caso desse bebezinho que veio a óbito, o que, deve ter acontecido? Ele foi contaminado por alguém. Por Uhum. alguém. Por gotícula, por contato, pode ter sido funcionário, pode ter sido qualquer lugar. Os pais tocaram em algum lugar, se contaminaram e contaminaram o bebê. Então não tem como saber de onde veio para o bebê. Mas alguém contaminou com certeza esse bebê. Uhum. E voltando um pouquinho na questão da gestação, tem algo comprovado sobre se há mais risco no início ou mais para o final da gestação? Se a mulher, a gestante, ela está mais exposta em algum período específico? Ela fica mais exposta. Então, assim, a mulher ela fica mais exposta porque a imunidade dela baixa. Então, o organismo Uhum. dela ele está voltado para cuidar do bebê, proteger o bebê. Então, a gestante muitas vezes ela tem corrimento com frequência. Por quê? Porque ela está com a imunidade baixa. Então, essa Uhum. imunidade dela é um pouco mais baixa. Por quê? Porque o corpo ele protege o bebezinho. Então, ele manda os nutrientes intensamente para cuidar e o bebê está o tempo inteiro ali crescendo, desenvolvendo até ele ficar pronto e poder nascer. Então, Uhum. se a gente fala hoje que a pessoa com imunidade bacana tem chance de pegar, então as pessoas que têm uma imunidade mais baixa, então por isso que as pessoas também que têm uma doença de base, seja hipertensão, diabetes, elas têm maior chance de pegar o coronavírus. Você Sim. imagina se você tem essa gestante que já está com a imunidade baixa e de repente associada à gestação, ela tem um diabetes, uma hipertensão, a chance dela é maior ainda de de pegar o vírus, né? De contrair o vírus em algum momento. Só que a gente sabe também que, assim, ó, mesmo com a imunidade baixa, se a pessoa tiver todos os cuidados, ela não vai ter contato com o vírus. Agora, se ela tem contato com o vírus e a imunidade está baixa, a chance realmente é É um risco maior. maior. Né? Isso leva à questão que tem alguns lugares, já aqui em Santa Catarina, por exemplo, já tem alguns decretos, né, de algumas cidades específicas, exigindo que a população, assim, botou o pé para fora de casa, tem que estar de máscara. Então, agora a gente falando, né, do grupo de risco, das gestantes, seria então uma orientação, uma ação de prudência, que a gestante sempre saia de casa com a máscara por uma questão de precaução? Nesse momento, o que se fala é que todos nós deveríamos, né, devemos usar máscara ao sair de casa. Por quê? Uhum. Porque você vai se proteger de alguma maneira. Já é para você manter a distância de pelo menos 1,5 m. Aí você está de máscara, você também consegue se proteger, né? Na verdade, você acaba mais protegendo as pessoas porque a sua gotícula não vai, Uhum. né? E isso te impede também de pôr a mão na boca, de pôr a mão, né, nas vias aéreas, no nariz, então tocar o rosto. Porque a partir do momento que fala não pode tocar o rosto, parece que todo mundo quer tocar e coçar, né? Parece que tudo Aquele cola. toque. É. Então, alguns cuidados nesse momento a gente precisa ter. O uso da máscara também, assim, eu uso máscara.
Tá, mas se você usa máscara, abaixa a máscara, põe a mão no rosto, volta a máscara, você contamina essa máscara toda, então a hora que você volta, você já volta com ela contaminada se você tocou em alguma coisa. Então, o ideal é que todos possamos usar máscara, mas que todo mundo saiba como usar essa máscara, porque senão não adianta também. Uma das coisas que eu tenho visto é que as pessoas falam assim: ai, vou usar luva. Não, a partir do momento que ela tá de luvas, ela acha que ela tá protegida e ela passa a Uhum, não higienizar as mãos. Então, assim, fica sujeira em cima de sujeira, né? perfeito. É algo que não faz sentido. Então, vale E muito tem a mais a ideia que pena. é uma barreira de proteção, mas na verdade não é efetivo. Não é, porque assim, se ela usar as luvas e ela não lavar as mãos, não adianta, né? Então, Uhum. assim, aí fica aquela mão suja tocando em tudo e que toca a máscara, que toca o rosto. Então, vale muito mais a pena a pessoa higienizar a mão o tempo inteiro, fazer essa higienização das mãos, né? Uhum. Não necessariamente, se ela não tiver álcool, ela pode lavar com água e sabão. Então, assim, se ela faz essa higiene com maior frequência, com certeza é muito mais válido. Você Perfeito. sabe que isso eu até brinco, eu falo que vale até para alimento, que às vezes a gente fala, ai, a pessoa tá pegando as Verdade. coisas sem luva. Uhum. Mas às vezes aquela luva, ela já tocou em tanto lugar, já tá tão Já contaminou. suja, é que você acha que ela tá de luva, ela tá com a mão limpa. E não necessariamente, né? Uma outra questão tem a ver com o acompanhamento da gestação, né? A gestante ela tem que fazer o pré-natal, ela tem que fazer as consultas. Então, quais seriam os cuidados, né? Além das recomendações básicas para todo mundo com relação ao combate, né, ao coronavírus, quais seriam as outras recomendações nos cuidados, porque é preciso manter esse acompanhamento, mas para que a gestante tenha mais tranquilidade e possa fazer todo o pré-natal corretamente sem se expor, né? Se expondo o mínimo possível. Então, todos nós devemos ter alguns cuidados e a gestante vai ter que ter cuidados dobrado, porque a gente sabe do grupo, por ser grupo de risco, e todo mundo faz parte do grupo de risco. Mas os cuidados são os mesmos. Então, tem até uma pergunta aqui, deixa eu até ver quem perguntou. Ah, foi a Eliana, ela estava até falando. Por exemplo, se é uma gestante, né? A mulher está gestante, ela fica vulnerável. Então, por exemplo, ela não está em casa, mas o companheiro está trabalhando, né? Então esse Uhum. companheiro vai, esse companheiro dela, né? Ou qualquer pessoa que mora na casa e que tem contato com uma gestante, o que que essa pessoa precisa fazer? Ela vai precisar usar máscara na rua e saber como tirar, colocar, fazer higienização das mãos, andar sim com álcool e higienizar as mãos. Se essa pessoa Uhum. mexer com dinheiro, higienizar as mãos. Então, tudo que fizer, fez, higieniza as mãos. Fez, higieniza. Então, é algo que tem que fazer o tempo inteiro. Mas se a gente também for pensar pela lógica, isso não é só agora, isso é sempre. Porque se a gente pegar em dinheiro, pegar em alguma coisa, tocar em Sim. alguma corrimão, que todo mundo passa a mão, Acho que a elevador. pandemia vai trazer um novo tipo de cuidado e comportamento de maneira geral para todo mundo com relação à higiene, né? Muito É um mais do que comportamento isso. que, assim, a gente já deveria ter. Então, como enfermeira, eu falo porque é algo que dentro da enfermagem, isso é tão rotineiro, que a gente passa álcool o tempo inteiro, a gente se higieniza o tempo inteiro. Então, isso veio para que todo mundo faça, né? Porque as mãos é o que a gente tem de mais contaminado. Então, se essa pessoa está na rua e ela vem para casa, que tem uma grávida, tem um nenezinho, que essa pessoa vai ter que fazer? Ter esses cuidados na rua. Então, de álcool o tempo todo, higienização, usar máscara, né? Não ter contato, não dar as mãos a ninguém, não abraçar ninguém. Esses são cuidados essenciais. Chegou Uhum. em casa, o que a pessoa vai fazer? Na porta da casa dela, ela pode ter um pano úmido e vai deixar ali o sapato, vai higienizar os pés, tira essa roupa, pode pôr em um saco e põe para lavar direto e entra para tomar banho. Sem relar em nada, sem tocar em nada, sem beijar ninguém. Então, Limpar assim, celular também, higienizar o celular, as coisas de contato tudo. direto, né? Celular, chave, tudo que vier da rua, de preferência, na porta de entrada tem uma caixinha para chave, para as coisas que vêm da rua, sapato, chave.
E aí o celular, sim, tem que higienizar, né? Porque é algo que a gente fica o tempo inteiro. Então, são alguns cuidados. Isso vai evitar muito que contamine, seja uma grávida, um bebezinho, um idoso. Então, esses Uhum. são alguns cuidados que essas pessoas têm que ter. Tá. A Regiane está perguntando, o Alê, sobre se existe uma legislação específica, se entrou algum decreto, enfim, sobre o afastamento da gestante que trabalha em hospital, né, por estar em grupo de risco. Aham. Então, precisa ver aonde ela trabalha, se isso ela consegue na empresa, porque como faz parte do grupo de risco, saiu sim, eu preciso até confirmar em relação a esse documento, depois a gente pode publicar, né? Ou pode mandar um direct para a gente também, depois eu te mando. Mas é sim para ser afastada, porque como faz parte do grupo de risco, então assim como as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas que têm pressão alta, diabetes, ou estão Uhum. tratando de algum tipo de câncer, essas pessoas têm que ser afastadas do trabalho. Mas a gente sabe que nem todas as empresas, nem todos os lugares acabam respeitando, né? Então, mas é um direito, sim. Tem que estar informado, né? Falando em direito, acho que é importante também, voltando um pouquinho na questão que a gente estava falando do acompanhamento, do pré-natal, dos exames, eu recebi relato de algumas amigas que estão grávidas nesse período e demonstram-se bastante, estão chateadas por causa daquele momento, né? A primeira eco, aí o marido não está podendo acompanhar, ou a mãe, né? Algum acompanhante não está podendo entrar ali na sala do exame para acompanhar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, se é correta essa conduta, como que a gestante pode reagir a isso. Samela, eu falo que eu trabalho de maneira correta e eu oriento as minhas pacientes aquilo que é correto. Então, a gente sabe que nem todos os lugares respeitam leis normativas e tudo aquilo que é colocado. Faz parte, é um direito da gestante ter uma acompanhante. Então, a gestante, então ela é assim, ó, existe uma lei que garante, é a lei do direito ao acompanhante. Então, gestante no parto e no pós-parto. Então, alguns lugares estão proibindo que leve o companheiro, que leve alguém. Assim, a gente sabe que não pode ter acúmulo de pessoas, aglomeração. Então, às vezes, por exemplo, essa mulher não pode levar o pai do filho dela para ver o exame. Só que ela chega na sala onde ela vai fazer o exame, tem mais 5 pessoas esperando. Uhum, Então, o que a gente sabe hoje é que tem que ser agendado com intervalos, claro. mas existe uma lei que garante sim o direito ao acompanhante. A gente não sabe quanto tempo vai levar essa quarentena, mas essas mulheres têm direito que o seu companheiro ou a pessoa de escolha, não precisa ser o pai do bebê, pode ser Sim, uma irmã, pode ser a mãe, pode ser uma amiga, de repente ela tem uma companheira, pode ser quem ela é assim, sim. ela tem direito a escolher qualquer pessoa, é a pessoa da escolha dela. Então ela pode sim levar alguém. A Eu lei acredito que seja garante. um amor, né? Imaginar assim toda a gestação, aqueles momentos de compartilhar, escutar o coraçãozinho do bebê ali, e aí ver todas essas notícias, enfim, e recebe essa informação do local onde ela precisa fazer o acompanhamento, o exame, e aí imagina que realmente está barrado, não tem possibilidade, aí a gente sabe, né? A mulher fica um pouco mais sensível, a maioria, pelo menos, fica um pouco mais sensível nesse período, já deve assim gerar uma série de sentimentos com relação a A isso, gente né? chora até se o arroz queimar, a gente fica super sensível. E o que ela pode fazer é ligar e perguntar como estão sendo agendados, com qual intervalo. Ela liga no lugar que ela vai, né, no lugar de agendamento do exame dela, qual é o intervalo e que ela vai levar o acompanhante dela, porque a lei garante isso. Se a Uhum. clínica, porque às vezes algumas clínicas são particulares e eles vão falar, não, aqui a clínica é minha, a gente não está fazendo assim, então tá bom. Então eu vou fazer em uma clínica que me garante esse direito. Então ela troca de clínica, né? Porque normalmente alguns exames agora, ultrassom, algumas coisas nessa fase são particular, né? E aí o que ela pode fazer é trocar de clínica e pagar em outra.
A gente sabe que não é para levar, por exemplo, o filho pequeno, não é para levar outros acompanhantes, mas um acompanhante ela pode levar. É o Isso direito. garante. Para Importante o que as parto, gestantes saibam desse direito, né? é bom falar também, Samela, porque para o parto ela também pode levar. O importante é essa pessoa que vai acompanhar estar informada que ela pode entrar no hospital e de repente ela vai ter que usar máscara, ela vai ter que higienizar essa mão o tempo inteiro, ela não vai Uhum, poder ficar falando em cima do bebê e nem tocar nas coisas e pegar o bebê sem higienização, né? Então, uhum. todos os cuidados que vale para todo mundo. Mas ela tem o direito, sim, de ter um acompanhante, seja nos exames, nas consultas de pré-natal, no parto e no pós-parto. E falando em acompanhante, né? Tem a questão do pós, como a gente já está introduzindo. Como que Uhum. fica a cabeça dessas gestantes, daqui a pouco, essas, principalmente as de primeira viagem, né? Que já estavam esquematizando tudo, pensando em contar com a ajuda de alguém, uma mãe, uma avó, uma tia, enfim, alguém que possa dar um suporte além do companheiro, enfim, ou às vezes não tem um companheiro e precisa de outra pessoa. Mas, enfim, como reagir e como se planejar nesse cenário de pandemia com relação a receber ajuda de uma pessoa externa, né? Ela vai ter que se virar sozinha, essa mãe, só ela e o bebê, para não ter contato com ninguém. Quais são as possibilidades de uma forma segura, né? Mantendo a segurança dos dois. Você sabe que eu fiquei 3 semanas fazendo consultoria online e aí eu fiquei de quarentena. Teve um bebê que nasceu e aí não tinha jeito de ser online, ela precisava da consultoria presencial para amamentação. E aí eu fui até ela com todos os cuidados, né, com máscara, gorro, de tirar o sapato, tudo que você possa imaginar de cuidados, que são os cuidados essenciais, mas ela precisava. E aí ela me fez esse questionamento também. Primeiro bebezinho, sozinha, sem saber dar banho, sem saber Uhum. tocar a bebê, sem saber nada. E aí, o que eu falei para ela? Porque nesse momento, no puerpério, a mulher tem uma alteração hormonal muito grande. Então, a chance de entrar em depressão também é muito grande. E a gente está, nós estamos num momento muito especial. Além dela ter toda essa alteração hormonal, toda essa tristeza que já vem com o puerpério, ainda existe o medo. Se ela foi contaminada no hospital, se ela chegou, se ela limpou tudo direitinho. Uhum. Essa puérpera, por exemplo, ela falou para mim: eu limpei tudo, eu deixei tudo lá fora. Aí depois eu entrei e falei: eu não limpei o carrinho, porque eu levei o carrinho. E aí Sim, me é uma passou pressão a mais, né? Uma preocupação a mais. tudo, e assim, e tudo no puerpério, ele tem uma proporção ainda maior de sofrimento, de tristeza, porque tem medo de fazer mal para o bebê, medo do bebê, uma série de coisas. Aí, o que Sim. eu falei para ela? Eu falei, olha, se a sua mãe, ela tá lá na casa dela, em quarentena, ela não está saindo, ela não está tendo, ela não tem contato com outras pessoas, não fica indo ao mercado e tem todos os cuidados, né, de higiene. Eu falei, ela pode vir até você. Eu falei, então, não necessariamente você precisa ficar sozinha. O que não dá é assim, para as pessoas falam assim, a pessoa precisa ficar isolada. Sim, não é para ficar indo à casa de um, de outro. A gente sabe que existe o risco de contaminação. Mas eu falei, nesse momento a gente precisa avaliar situações e orientar essa mulher se ela, por exemplo, no caso, eu estava em quarentena e com todos os cuidados, mas naquele momento a família dela não foi, as avós não tinham ido ver a bebê. Uhum, Eu uhum. precisei estar lá como profissional de saúde. E depois ela teve até uma consulta com o pediatra que ela levou. Então, levou, ficou no carro, mas entrou em um outro ambiente também. Então, falou assim, de uma certa maneira, a exposição vai acontecer. Então, eu falo, a gente também precisa, eu acho que é muito cruel falar assim, você não pode receber a sua mãe, você não pode receber ninguém, não pode, porque alguns textos estão até falando isso mesmo que às vezes a pessoa pode morrer até de tristeza nessa fase que está Sim, tudo aí tão cuida ruim. tanto da saúde física e a saúde emocional, mental, É. deixada de lado, né? E o que a gente sabe também em relação a isso, por exemplo, eu estou em quarentena, então tá, a quarentena não são 40 dias, né? São 2 semanas. Então, 2 semanas eu estou na minha casa
Então, eu tenho a minha mãe, por exemplo, ela está há 2 semanas na casa dela, sem sair, sem contato com ninguém, e eu também, a gente pode se ver. Porque a Uhum. gente não teve contato com o externo e a gente não correu risco de contaminação. É que não é para ficar andando, não é para ficar. Circulando, né? Por exemplo, a orientação ontem de Páscoa era para as pessoas não se unirem, porque não é hora para isso. Mas por quê? Porque esse básico as pessoas não conseguem entender às vezes esses cuidados. Sim. Então não dá para abrir e falar, olha, não, você pode, né? Então eu acho que nesse momento do nascimento do bebê, se precisar da mãe, se já era planejado, o que pode fazer é melhor ainda, se essa mãe vier para casa, né, onde nasceu o nenê, e ficar. Ela não Permanecer, vai para e não volta, ficar vai e circulando volta. na rua e voltando. Aí maravilhoso. A avó veio e se instalou na casa. A sogra, maravilhoso. Pode ficar. Então eu acho que isso realmente pode pensar já antes do bebê nascer, ter essa organização, Fazer esse essa planejamento, né? quarentena, e aí falar, olha, mãe, vem, fica uma semana comigo, né? Porque essas Perfeito. avós também estão ficando enlouquecidas. Essa família, para você ter ideia, todo mundo, né? Assim, todo mundo longe, mas irmão, a avó, todo mundo foi para a calçada e eles mostraram o nenê da área da casa. Oh, sim, que dó, né? E falando em saúde mental, planejamento, uma fase também que é bem aguardada pela maioria das gestantes é o momento de fazer o chá de bebê, né? Que é o momento de confraternizar ali com a família, enfim. E nesse momento isso é algo que realmente está impossibilitado, né? Mas a gente tem visto algumas iniciativas muito legais para que esse momento não passe em branco, mas também que ninguém se exponha, que são a questão das listas online, para que receba aquele presente, aquele carinho da família, mas sem expor a esse momento assim de aglomeração, enfim, de receber pessoas em casa, né? Então, acho que é importante também a gente tocar nesse assunto, né, de como é importante para a gestante também não entrar numa tristeza profunda de abolir todos vamos dizer, as etapas ali que envolvem, né, o emocional da gestação, mas também se adaptar como pode a esse momento, né? Sim, então, eu vi esses dias até na internet que é uma gestante que eu conversei online e ela tá na terceira gestação. Nós conversamos até na primeira. Depois ela já ficou craque, né? Eu brinco. E o que fizeram? Eu achei muito bonitinho, porque ela publicou as amigas, cada uma levou um presente. Na frente da casa, colocaram uma caixa com bexiga. E aí todo mundo foi colocando os presentes na caixa e ela saiu no portão para receber. Então, assim, achei muito bonitinho, né? Escreveram uma carta linda, deixaram declarações de amor, aí filmaram. Então, eu achei muito bonito, assim, o gesto de amor, de carinho. Então, as pessoas também estão se reinventando. Porque nesse momento não pode fazer festa mesmo, Sim. então, o chá de bebê não pode. Assim como a gente estava falando da avó ir para casa, o bebê, a gente fala que nesse primeiro mês não é para visitar, a não ser as pessoas mais chegadas. Mas a Hum, gente já sabe que mesmo antes do corona, não é para ficar visitando essa mulher nesse período. Está no período de adaptação, o bebê não tem imunidade, acabou de chegar. Então, não é para uhum. visitar. O chá de bebê é para deixar de lado. Lógico, pode. Tem a história, acho que a gente estava até conversando do chá de bebê virtual, né? Exato. O que que Exato, é fizeram, uma Sandra? Você estava alternativa, me né? contando. É uma alternativa de fazer online, fazer uma lista de compras no e-commerce, né? E providenciar esses presentes, para que as pessoas se façam presentes nessa gestação, mas não de forma pessoal, né? Então, são alternativas que as gestantes têm que buscar manter a sua saúde mental, manter esse emocional da gestação, mas se precaver. Tem E as mais uma pessoas que pergunta. gostam também podem fazer esse carinho. Achei tão bonito isso. E quando as pessoas vão Exatamente. casar, existe essa lista online, né? Exato, exato. É uma ótima alternativa, né? Tenho mais uma pergunta ali, Alexandrina, que é sobre a questão de contrair o vírus no momento do parto, no caso a mãe, né? Contrair o vírus no momento do parto ou ali na exposição ali do momento de preparação para o parto. E ela provavelmente, né, como a doença só demora um pouco para se manifestar, ela vai descobrir isso depois. Então, quais os riscos de ela passar o vírus para o bebê durante a amamentação?
Então, ela pode se contaminar no parto por ter contato com pessoas contaminadas. Então, por exemplo, ela está no hospital, que de repente tem outras pessoas que têm o vírus, ou pessoas que trabalham ali, trabalham em outro lugar, né? Então, Uhum. ela se contamine de alguma maneira. Ela vai sair do hospital sem saber que ela está contaminada. Exato. Então, é quase que automático. Ela contaminada, ela vai contaminar o bebê. Porque pelo aleitamento, o problema não é o leite materno. Porque pelos estudos, pelo que tem se visto até agora, não é o leite que vai transmitir para o bebê. Não é. Mas a mãe vai estar muito próxima desse bebê, então a fala, a respiração, se ela tocar o rosto dela por estar contaminada e tocar no bebê, que é impossível, como que ela não vai tocar? Então, assim, é muito fácil essa contaminação, porque como ela não saberá se ela estiver contaminada, então ela acaba contaminando o bebê, porque os sintomas vão aparecer depois de 7 dias, mais ou menos. É. Esse é o grande risco, né? É. E, bom, a gente já falou aqui sobre a questão do medo, que é normal, né? De as grávidas irem para o hospital esse momento. Então, como tu já explicou, né? Se tiver a possibilidade de escolher um local que seja só maternidade, que não seja um hospital geral de atendimento a outros tipos de casos, isso é o ideal para tentar reduzir essa exposição, né? Então, os cuidados a mais que as grávidas têm que ter por estarem no grupo de risco é com certeza usar máscara, tudo aquilo que tem se falado, né, nos veículos de comunicação, dos cuidados de quem vem da rua, né, o companheiro, a pessoa com quem ela mora, ter esses cuidados e isso se estender até o puerpério, ali quando já está com o recém-nascido em casa. Mas eu queria agora que tu fizesse um recado, né, um resumo também de tudo que a gente falou aqui. E também falar da tua experiência, né? Por que a gente está fazendo essa live aqui? Falar um pouco da tua experiência, toda a tua caminhada, especificamente com gestantes, com recém-nascidos, com puérperas, e de como tu tem auxiliado esse grupo frente a essa dificuldade de coronavírus, né? Como tu citou aqui ao longo da live, vários casos que tu tens atendido, mas também de como tu está disponível para quem precisa desse apoio, né? Nesse momento online, então consegue atender aí todo o Brasil, mas também em casos muito específicos, como tu citaste pessoalmente, mas nesse momento principalmente online. E também falar dos outros serviços. Acho que é importante o pessoal conhecer um pouco assim a tua área de atuação. Um pouquinho eu quero falar só para a gente concluir também, falar para as gestantes alguns cuidados. As gestantes vão ter que ter cuidado, todos os cuidados que nós falamos, mas uma das coisas eu quero falar em relação aos bebês, em relação às visitas, que realmente não é para acontecer. As mães precisam entender que nós estamos, sim, algumas estão desesperadas e outras acho que estão desacreditadas que o corona existe. Porque eu tenho Dois extremos. recebido diversas solicitações para colocar brinco em meninas, nas bebezinhas, e eu falei, eu não vou colocar. Porque nesse momento o brinco ele é um adorno, então assim ele faz parte da nossa cultura, é algo que dá para esperar. Então já aconteceu de eu recusar e colocar com outra pessoa porque ela queria, mas eu não fiz isso porque eu não queria atender, eu não fiz Claro. por segurança do bebê. Assim como as fotos de newborn são as fotos mais fofas e mais lindas, não dá para levar bebê para fotografar agora. A gente sabe que vai ter que esperar um pouquinho. Faz essas fotos em casa. Inclusive, os fotógrafos estão proibidos de entrar nas maternidades, então isso não está acontecendo agora. De alguma maneira, tem que fotografar com o celular, filmar, desde que higienize o tempo todo o celular. Mas esses cuidados nós não falamos, mas eles são essenciais nesse momento. Então, não levar para fotografar o bebê, preservar esse bebê o máximo. Algumas maternidades já estão fazendo essas consultas online, estão pedindo às vezes para as mães comprar até balança para pesar o bebê em casa, né? Porque se conseguir segurar o máximo dela sair com esse bebê, é o que vai Claro. ser feito agora. Então, esses são cuidados importantes também. Então, com a grávida, no parto e com o bebê. E eu tenho feito a consultoria online, né? A consultoria não necessariamente precisa ser presencial, ela pode ser online. Então, quem tiver dúvidas, falar assim: olha, eu quero que você me ajude com o meu plano de parto, eu quero saber, eu não vou ter quem me acompanhe, mas ela não precisa estar sozinha nesse processo. Então, eu tenho acompanhado algumas gestantes com
Faço toda a orientação para ela, para o marido, para quem estiver em casa. Então a gente faz isso online. Quais são os cuidados com o bebê? Se o bebê engasgar, como ela vai socorrer? Como ela vai trocar esse bebê? Qual o cuidado com o coto umbilical? Então tudo isso a gente consegue fazer online. Consigo fazer online toda a orientação do aleitamento materno. Inclusive a gente tem um curso de amamentação, né? Então ela pode se preparar para o aleitamento e ter todas essas informações de maneira correta, né? Para a hora que esse bebê chegar, ela está preparada com a informação correta. É que a gente vem, Samela, eu falo, o enfermeiro de unidade básica, principalmente, ele trabalha muito com prevenção. Então, a gente sempre trabalha com prevenção, com orientação. Mas a nossa cultura é procurar doente e não trabalhar a prevenção. E o que o corona está ensinando é que a gente precisa ter esses cuidados, essa higienização, a gente precisa prevenir, a gente não precisa ficar doente, né? Então, hoje o que nós fazemos dentro do trabalho, eu faço, né, dentro do Luz do Cuidar, é oferecer informações corretas, com conhecimento científico, para que essas pessoas tenham conhecimento antes de sofrer. E também os Exato. treinamentos para enfermeiros, para os profissionais da saúde, que algumas alunas minhas estão assistindo, e essas alunas são enfermeiras maravilhosas e que me procuraram e falaram: olha, a gente quer trabalhar como você, porque eu sou apaixonada por esse universo materno-infantil. E a parte mais gostosa de tudo isso são os relatos, os depoimentos. E quando eu chego em uma casa para atender ou online, que essa mulher está chorando e fala, não vai dar certo, eu falo, vai dar certo, claro que dá. E É a no luz no fim final, do túnel, né? e Que no é final tem o aquele sorriso amor. assim, fala, meu Deus, eu não acredito, deu certo. Então, assim, é muito possível, né? Mas a gente precisa de suporte, precisa de ajuda. Então, hoje eu ofereço aquilo que eu não tive, porque eu não tive um profissional que fizesse o que eu faço hoje quando eu tive os meus filhos. Então, eu sempre falo isso, eu falo, hoje eu faço aquilo que eu gostaria de ter tido. Ó, a consultoria do Mamá ali tá te saudando, ó, que tu foi professora dela. Ah, ela é uma linda, é uma enfermeira maravilhosa. Ela mora lá no Rio. A Dani é carioca. A Dani já fez 2 cursos comigo. E Que assim, eu legal. falo que é uma troca, né? Porque eu também aprendo com cada enfermeira que está comigo. Então, a gente tem as lives, a gente troca experiência. Então, é uma delícia mesmo, porque eu falo assim. E hoje, dentro do trabalho, se alguém me procura e fala: olha, esses dias eu até recebi uma solicitação de Porto Alegre, né? Alguém viu o trabalho e falou: olha, você Que tem uma legal. enfermeira aqui em Porto Alegre para indicar? Eu falei: eu tenho. Então, aí a É gente, uma rede, né? como eu já viajei diversos estados, treinando diversos enfermeiros, então eu falo assim: eu acabo compartilhando com elas. Ó, a Tainá, que está aqui também, é uma linda, é minha aluna, enfermeira do Rio de Janeiro também. Então, quando me procuram do Rio, eu tenho a Dani, eu tenho a Tainá, eu tenho diversas enfermeiras que eu vou indicando pelo Brasil, né? Tem em Fortaleza, tem em todos os lugares, tem no Espírito Santo, em Belo Horizonte. Então, se você for pegar, a gente cria uma rede de profissionais capacitados para oferecer o melhor trabalho, né? Então, é uma delícia. E aí, Perfeito. hoje eu tenho a melhor agência de assessoria maravilhosa, né? Ai, E tem o Matheus, que tem a Eliana, que tem você, Samela, e que eu agradeço muito pelo trabalho, um trabalho de excelência, um trabalho de jornalismo maravilhoso. Eu falo que é a empresa dos meus sonhos, né? Então eu falo para todos os profissionais realmente que querem fazer a diferença, que quer entregar o material de qualidade, né? Porque quem está lá na página já consegue perceber a diferença de cada post, de cada material. Então, eu sou super grata a Camejo pelo trabalho que a gente está fazendo. imagina, a gente que agradece conteúdo de qualidade e trabalhar com um profissional que tem experiência,
tem esse conteúdo, essa técnica para falar, assim fica muito mais fácil, né? A gente só tem que trabalhar bastante para divulgar o que já está em ti, o que já está em toda a tua caminhada, toda a tua experiência. Então, acho importante dar um recadinho final para o pessoal, a gente já está fechando quase 1 hora de live, e também fazer a chamada, né, para os cursos que estão na bio, o link está ali na bio do Instagram, então quem tiver interesse pode procurar os cursos da Alexandrina, tem para profissionais da área da saúde, tem para pais e mães também, nesse momento todos online, então a Alexandrina já tem uma vasta experiência, já trabalhava muito forte com os cursos online e agora durante esse período do isolamento mais ainda. E se você tem alguma necessidade específica, pode mandar direct aqui pra gente. A Alexandrina vai responder e pode atuar em consultorias também personalizadas, específicas, neste momento de quarentena, seja gestante, seja a mãe que já ganhou o bebê. Então, ó, a gente está recebendo até indicações ali, ó, quem já fez o curso tá indicando que vale a pena, né? É uma baita profissional, tem muita experiência para passar adiante e também gosta muito de ensinar, né? Ensina com amor, então acho que é isso que faz diferença. Então fica aí a dica. Quem tiver interesse, olha lá, os links estão na bio. E quem quiser é só mandar um direct, falar, olha, eu gostaria de ter o preparo para o parto, ou eu gostaria de ter uma mentoria, então a gente consegue fazer essa assistência personalizada também, né, Samila? Isso aí. Estamos aí para atender todos vocês. Agradecemos a presença de todo mundo na live. E vai ter mais live, né? Aguardem aí, acompanhem a página. A gente está preparando outros temas relevantes, tanto para profissionais quanto para os pais e mães também. Então, aguardem que nos próximos dias a gente vai divulgar os temas das próximas lives, né, Ale? Vamos sim, tem bastante coisa aí, bastante surpresa, bastante material. E a informação nós vamos deixar aqui sempre para que as pessoas. Essa live vai ficar 24 horas aqui. Então, quem não assistiu, perdeu alguma parte ou não pegou desde o começo, vai ficar salva para poder assistir também, né, Samila? Tem Isso alguns aí. vídeos também lá no canal do YouTube, então tem vídeos informativos, tem bastante material também que pode dar uma olhada lá no YouTube e assistir os vídeos. Ó, vou só fazer uma chamada no final. A Débora é a gravidinha que eu comentei lá no começo da live. Eu comentei uma chateadinha com a questão do marido não poder entrar, na questão de acompanhar os exames. Então, Débora, se não pegou desde o começo, volta depois para assistir, porque a Lei Ó, falou sobre a questão do direito da gestante de ter alguém para acompanhar. Débora, viu? Tem todas as dicas lá, assiste tudo que, ó, vai ter acompanhante, não tem como, viu? Pode ficar tranquila. Então tá, pessoal, muito Pamela, muito obrigada. obrigada. Obrigada, viu, querida? Obrigada pelo trabalho e obrigada pelo papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vai ficar gravado aqui, aí depois vocês podem assistir. Tchau, tchau. Tchau.